Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos para nós gravarmos este vídeo, amém? Bom, nós gostaríamos de dar um bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. E nós estamos abrindo nossa página, o nosso Face agora, e estamos vendo algumas notícias não muito boas, né? Não sei o que aconteceu, mas o prefeito da cidade diz aqui que fizeram com os 3 carros da Secretaria Municipal de Saúde do Distrito Oeste. Os bandidos, eles na madrugada atiraram contra um ônibus da Guarda Municipal na Ponta Negra. E ele não aceita perder a batalha contra os marginais que querem o mal da cidade, onde ele é prefeito. Os responsáveis por isso vão pagar caro e é concebível que destrua o patrimônio público. Podem ter a certeza que trabalharemos em parceria com a polícia para que os culpados sejam pegos e sirvam de exemplo no local. Existem câmeras, as imagens estão bastante nítidas. Manaus tem prefeito. Nossa, queimaram, né? Terrível aqui, né? Os carros, né? Tudo queimado. Realmente isso aí não pode ficar impune. Revoltante isso que fizeram. Agora, por que fizeram isso? Né? Por que fizeram isso? Não pode acontecer isso de hipótese alguma, maneira alguma não pode. Amém? Não pode, tem que realmente punir esses vândalos, esses marginais. Eles estão descontrolados, perderam totalmente a consciência, eles perderam totalmente o controle das coisas. Perderam totalmente o controle, são insensatos, ignorantes, estúpidos, estão totalmente dominados pelo espírito do mal, né? Mal educados, insubordinados, enfim. Fazem por maldade mesmo, etc, etc, etc. Né? Agora nós vamos fazer alguns comentários sobre o que aconteceu esses dias, sobre essas manifestações que ocorreu em São Paulo, os paulistanos pedindo o impeachment do PT, né? Os partidos dos trabalhadores pedindo o impeachment da presidente Dilma. Eu acho isso ridículo. Na minha opinião, eu acho isso que é ridículo. Porque, veja, a mulher acabou de ganhar as eleições pela democracia. Não é verdade? O protesto que deveria ser válido em todo o Brasil era no voto. E a mulher conseguiu conquistar aí, por mérito dela, por estratégia, enfim, pela vontade superior de Deus, é claro, conseguiu conquistar a maioria dos votos. Agora nós, o povo brasileiro, devemos dar um exemplo de pessoas educadas e civilizadas. Deixar o PT governar o Brasil. Bem ou mal, ele tem agora que governar o Brasil. Bem ou mal. Nós esperamos que seja bem. Porque todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio. Tá entendendo? Então, esse negócio de fazer manifestações, isso aí realmente é um tempo perdido, porque já passou a época. Não adianta agora a gente fazer tumulto, montim. Deixa a mulher governar. Deixa a mulher seguir o governo dela. Se a maioria do povo brasileiro, foram 50 e poucos milhões, 54, 55, acham tão satisfeitos com ela, com como eles administram a empresa Brasil, então deixa ela fazer a tarefa de casa. Ela tem agora que governar, ela tem que administrar, ela tem que cumprir tudo aquilo que ela prometeu na campanha dela, no discurso dela, no comício dela, que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deixa a mulher fazer o que ela prometeu. Agora o que a gente está vendo é que há uma guerra lá no Congresso Nacional,
né? Ela manda lá os projetos que ela quer que seja aprovado e eles não aprovam porque tá tendo um conflito interno lá com eles. E nós sabemos que isso não pode acontecer, tá entendendo? Ela mandou lá uns projetos e não foi aprovado, etc, etc. E aí isso aí não... Bom, nós devemos orar para que haja harmonia entre o Congresso Nacional em favor do povo, da nação. Parar desses conflitos, porque agora o PT ganhou e eles têm que fazer a inflação abaixar. Eles têm que controlar esse bicho chamado inflação. Eles têm que fazer o Brasil crescer e aparecer no cenário mundial. Eles têm que combater a fome. E eles têm conseguido, diz aí as pesquisas, diz aí os relatórios. Eles têm que dar mais emprego, fazer mais casa, eles têm que investir mais em educação, eles têm que economizar, eles têm que cortar custos, cortar gastos lá com eles, onde eles gastam muito. E outra coisa, eles têm que investir também na urbanização. Eles têm que fazer muita coisa. Eles têm que fazer muita coisa, tudo o que eles prometeram. E se eles ganharam é porque o povo acreditou no que eles prometeram e acharam que eles são o melhor. Embora os tucanos achem que eles não são o melhor. Eu estava vendo algumas entrevistas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele acha que o PT não é o melhor. O PT errou muito, cometeu vários erros, ele deve sair do governo para o futuro da nação. Eu estava assistindo as entrevistas que ele deu para repórter, ele acha que o PT deveria sair esse ano de 2014 para que a casa fosse arrumada para o futuro. Mas não foi isso que o povo brasileiro, a maioria, achou. Então deixa o PT governar. Nós devemos, como brasileiro, repito e digo, desejar que eles acertem, não desejar que eles errem. Os culpados de corrupção sejam pegos e punidos e pagam. E também, não só eles, mas o dinheiro que eles desviaram das empresas públicas seja devolvido com juro e correção monetária. Porque esse dinheiro que eles desviaram está em algum lugar, está em casas, está em patrimônios, está em carro, em avião, enfim, está aplicado no exterior e está em algum lugar. E cabe à polícia investigar e trazer para os cofres públicos, para ser investido na nação, na educação do povo. O povo é muito mal educado. Esse povo brasileiro é muito mal educado. Porque veja, o PT acabou de ganhar as eleições no dia 26. Então nós devemos deixar eles governar, não fazer tumulto, não provocar isso, nem provocar aquilo, fazer rebelião, fazer isso, não. Deixa o PT governar. Deixa eles governar em paz, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que ela tome as decisões certas, e nós devemos pedir de Deus que Deus abençoe a nação brasileira. Abençoe. Deixa eles na mão de Deus. Deixa eles na mão de Deus. Tá entendendo? Deixa eles na mão de Deus. Que isso aí não vai durar eternamente. Não vai durar uma eternidade. Não. É um tempo. O tempo deles é esse, permitido pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Só que esse tempo vai acabar. Vai chegar um outro tempo que vai ser um outro administrador. Enquanto eles têm esse tempo, nós desejamos, nós, o povo brasileiro, civilizado, educado, sensato, respeitoso, devemos deixar eles governarem em paz. Amém? É isso que nós pedimos. Pare de fazer manifestações. Já passou o negócio de terceiro turno, isso aí não existe. Não existe. Cabe à polícia investigar e mostrar para nós, o povo, quem são os culpados, etc, etc. Amém? É isso que tem que ser feito. Nós já fazemos nossa parte, nós já votamos, etc, etc, etc.
Agora entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, amém? Entrega na mão de Deus, que é a melhor coisa, ficar sossegado no nosso canto, fazendo a nossa parte. Que eles fazem a parte deles. O que eles prometeram, o que ela prometeu, ela precisa da ajuda do Congresso para cumprir. Tudo aquilo que ela prometeu em comício, eles precisam agora do Congresso, lá daquela casa que está também conflituosa, precisa da ajuda, da compreensão deles, do entendimento em favor de quê? Em favor dos interesses da nação, de combater a inflação, né? Que o PT possa acatar algumas ideias do Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, todos envolvidos, possam, que o presidente falou que as palavras dele são jogadas no deserto. Não pode acontecer isso, ele é o ex-presidente da República. Que eles possam assistir as entrevistas do Fernando Henrique e aproveitar as ideias dele. Então, até em favor da nação, ela está disposta ao diálogo, ela falou. Ela está disposta à conversa. Eles estão dispostos a conversar. Então, para o favor, para o crescimento da nação, pode conversar e acatar algumas ideias do presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque ele tem algumas ideias, ele deu 3 medidas para acabar com o sistema que está aí. Ele falou em 3 medidas, acaba com o sistema que ele acha que está errado. É 20 minutos só, tá lá no YouTube, no Google, eu até publiquei ele dá 20 minutos assim, na minha opinião, de uma entrevista assim muito rica, um sociólogo assim que nós devemos, etc, 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 principalmente o governo. Amém. Essa é a minha opinião. E deixar eles governarem. Deixar eles governarem, administrarem e torcer. Torcer para que eles tomem as decisões certas. Porque quem ganha com as decisões deles somos nós, o povo. O povo, a dona de casa, ela falou muito com a dona de casa, ela falou muito com o aluno nas entrevistas, ela falou muito com aquela pessoa simples. Ela não falou. Quem elegeu o presidente Lula, o PT, para o governo do Brasil não foi os ricos. Não. Quem pensar que foram os ricos, os milionários, que elegeram o PT para governar o Brasil, eu creio que está errado. Porque, na verdade, quem elegeu a Dilma, o presidente Lula, para ser os administradores do Brasil foi a dona de casa, foi o operário, foi o pobre. Foi aquela pessoa que não é pobre, mas foi aquela pessoa que é simples, é humilde. Tá entendendo? E foram essas pessoas que elegeram o PT. Os beneficiados do Bolsa Família. Tá entendendo? Os universitários que são beneficiados do ProUni, do FIES, etc, etc. Foram essas pessoas que elegeram o PT. A juventude. Então deixa eles governarem, deixa eles. Então nós devemos só torcer para que eles acertem, combatam a inflação, façam o Brasil crescer, façam o Brasil prosperar, faça nós. Eles prometeram muito que nós vamos prosperar, daqui a esses 4 anos nós vamos prosperar. Vamos ter o nosso carro, vamos ter a nossa casa, vamos ter oportunidade de viajar de avião, etc, 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 etc. Foi isso que eles prometeram. Então deixa eles governarem. Não adianta fazer mais esse tumulto, não adianta fazer mais essas manifestações, porque não adianta. Não adianta. Isso fica o nosso apelo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é bíblico. Jesus manda nós orarmos pelos reis. Jesus manda nós apresentarmos os dominantes da nação na sua presença para que eles tenham paz. Porque ninguém governa numa guerra. Ninguém administra um país, etc, 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 num tumulto, etc, etc. Então a gente vai falar aqui em Tiago, a gente vai meditar na palavra de Deus, em Tiago capítulo 2, versículo 14, que diz assim para nós, que a fé sem obras para nada ela aproveita. Né?
A fé, nós sabemos que é a certeza das coisas que a gente não vê. A gente não está vendo Deus. Não, nós não estamos vendo Deus. Deus é invisível. Deus é espírito. Mas nós temos certeza que ele existe e está no nosso meio. E que além de ele existir, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele julga, ele condena, ele salva, ele dá a sentença. Ele resolve algumas coisas para nós. Ele responde às nossas orações. Ele faz milagres, faz prodígios, perdoa a iniquidade, perdoa pecado, livramentos de morte. Enfim, ele faz muitas coisas. Ele abençoa com paz, com amor, com alegria. Ele abençoa em tudo. Abençoa em tudo a família. O pai, a mãe, os filhos, uma nação, uma comunidade. Isso é fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Deus é comigo. Eu acredito no que Deus falou. Que Deus não quer o meu mal. Deus não quer o meu mal. Deus quer o meu bem. Embora ele veja que eu sou uma cheia de falhas. Eu erro ali, eu acerto ali. Enfim, embora ele veja em mim, eu quero agradar quem? Eu quero agradar o homem? Não, eu quero agradar o coração de Deus. Nós queremos agradar o homem? Não, porque muitas das vezes nós não servimos o homem, nós servimos a Deus. Queremos agradar quem? O coração de Deus. E para agradar o coração de Deus, nós devemos ter fé nele e devemos também o quê? Ter obras. Se ele manda nós, olha, perdoa o teu inimigo. Perdoa o teu fulano que fez isso e aquilo que fez, perdoa ele. A gente deve perdoar. Mas perdoar de verdade. Olha, ajuda aquele fulano que tu não se... etc. Acode, dá um socorro para ele, dá um auxílio. Isso é fazer uma obra. Deixa ele falar mal de ti. Deixa ele te criticar. É comigo. Faz a tua parte. Deus está vendo. Então é uma obra. É uma obra. E isso só com a ajuda de Deus é que nós podemos executar na terra. Não é pelos nossos méritos, é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, negativo. É com a ajuda soberana de Deus. Porque no mundo que nós vivemos, só com a ajuda de Deus é que nós podemos fazer alguma coisa boa nessa terra. Amém? Mas nós devemos fazer, porque a fé, a Bíblia é bem clara, sem obras para nada ela... Eu sou uma mulher cheia de fé, eu tenho fé em Deus, tenho fé que a minha fé remove uma montanha. Quando eu oro, Deus cura Deus opera, mas aí eu tenho alguma obra? Eu ajudo o necessitado? Eu dou roupa para um mendigo? Eu dou um prato de comida para um morador de rua? Como é que estão as minhas obras diante de Deus? A nossa consciência é que fala. Então nós devemos ter fé, nós devemos ter obras. Amém? Fé, as duas coisas na nossa vida. Podem falar mal, podem criticar, podem jogar pedra, não interessa. Façamos o bem sem olhar a quem. Isso agrada o coração de Deus. Ah, ela está fazendo isso por interesse disso, aquilo. Deixa falarem mal. Deixe julgarem. Mas você está sabendo que você está agradando o coração de Deus. Você está agradando o coração do Criador dos céus e da terra. E o seu discípulo, seu apóstolo Tiago, irmão de Jesus, parece, se eu não me engano, ele escreveu essa epístola, essa carta e disse que nós, que ele fala que aproveito tem alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que aproveito? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele faz esse questionamento, essa pergunta, essa interrogação. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aceitai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também, a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Então, se nós vermos um irmão que está necessitado, a Bíblia é bem clara aqui, nu, graças a Deus ainda não chegou nesse ponto, ainda não chegou nesse nível de nudez. Mas nós sabemos que tem muitos irmãos que passam necessidade nessa nação. Passam fome, passam, enfim, nós sabemos. Irmãos da igreja e também irmãos da família de sangue. Sabemos que eles passam. Muitas das vezes eles passam e nem falam pra gente. Mas, no caso aqui, quando é revelada a necessidade deles, nós, como servos de Deus, que tem fé em Deus, nós devemos, se tivermos 2 pares de roupa, devemos dar um. Enfim, se tivermos 2 coisas dentro do nosso armário, 2 açúcar, 2, dividir. Isso é fazer uma obra. Não que aquele irmão vai me abençoar depois, mas o Deus que está vendo aquela obra na qual nós servimos vai nos abençoar. Está vendo e vai anotar no livro dele tudo o que nós estamos fazendo. Para quê? Para que no dia do julgamento, que nós vamos passar pelo tribunal dele, nós vamos receber o quê? A recompensa. Vamos receber a recompensa de quem? De Deus. Você fez isso, você fez aquilo, você ajudou isso, você tentou fazer isso, você tentou me agradar, você deu um par de roupa pro fulano que estava precisando, pro Beltrano, você não pensou só em você, você é uma boa, você tem um coração bom, um coração generoso, etc. Vamos ser julgados, vamos ser pesados na balança. Vamos ser pesados. Você, além de você ter ajudado fulano, ciclano, você foi criticada, você foi, enfim. Tudo isso vai ser pesado na balança. Ninguém compreendeu a sua ação de generosidade, ninguém entendeu, tá entendendo? Então, a Bíblia diz que nós devemos, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumprir-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós somos justificados não somente pela fé, mas também pelas nossas obras. Bem que a obra de Abraão aqui foi uma obra assim que Deus pediu o filho dele. Deus pediu o filho dele para ser sacrificado. Graças a Deus não chegou um ponto de Deus. Não. E Abraão não pensou 2 vezes. O filho único em qual ele amava. Ele amava. Mas ele amava mais a Deus do que o filho dele. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente ame mais a ele do que qualquer outra coisa na terra. Amém. E Deus sabia muito bem que Abraão sabia muito bem que se Deus pediu aquilo, Deus enviou um anjo e disse, olha, tu sacrifica o teu filho. Ele não questionou o quê? Não. Ele não questionou. Ele obedeceu passo a passo. E Deus se agradou dele, ele foi chamado, ele é amigo de Deus. Ele tinha fé em Deus. Porque ele saiu da terra dele, ele ouviu a voz de Deus, Deus apareceu para ele, Deus prometeu um monte de coisa para ele. Só promessa, 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 promessa. Ixi, a bateria, mano.